Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã. Eu vou continuar falando sobre as lamentações que eu tenho feito em vídeo e que é um pouquinho esclarecimento das publicações do Insta e também fala das abominações que acontecem hoje dentro da igreja e que tem nos feito sofrer, tem feito o mundo também sofrer por causa do fruto, né, que essas abominações trazem. E serve também para quem não conhece a Deus entender como é o coração de Deus, como Deus se importa em fazer com que o nosso coração se volte a Ele e em fazer com que o mundo também conheça o coração dele. Então fala um pouquinho dessas abominações atuais, em como a Bíblia relata isso nos nossos dias, né? Tá tudo escrito, tudo descrito do coração de Deus aos seus profetas, né? Então, Daniel fala das abominações, os outros profetas também falam das abominações. E quando a gente vai ler em Apocalipse fala, o Senhor fala aqui, Apocalipse 10, o Senhor fala: nos dias do sétimo anjo, vai acontecer que eu hei de cumprir todas as palavras que eu revelei aos meus profetas e aos meus servos. Por quê? Porque Deus está com seu olhar sobre nós. Então, Deus escreveu uma história para nós. Né? Essa história conta a criação do mundo, a criação da humanidade. E aí conta que o Senhor deixou uma promessa: eu vou enviar um Salvador, Jesus Cristo. E aí a Bíblia vai contando todo o relacionamento que ele tem com as pessoas, né? Com aqueles que ele chamou para ter uma aliança. E aí Deus começa a revelar o que vai acontecer nos tempos da história humana. Então, voltando a falar do que... só para vocês entenderem claramente e pensarem um pouquinho disso, né? Em como Deus olha para nós e como tudo começa e como tudo termina nele, mas tudo começa e tudo termina nele. E aí eu estava falando sobre as duas meretrizes, que também é uma continuação das abominações que acontecem dentro do templo, focando nas meretrizes, né? Porque existem outras abominações. E aí o Senhor quando o Senhor começa a descrevê-las, o Senhor descreve em Ezequiel 8, Ezequiel 16, Ezequiel 23, com desfecho também em Apocalipse. Mas por quê? Né? Como que a gente pode entender por que Deus está falando de condenações, de juízos, de prostituições e tem um desfecho em Apocalipse? Porque lembra que eu falei no último vídeo, a gente tem uma visão de Apocalipse, de achar que é algo para fora da igreja. E quando na verdade o livro de Apocalipse, ele está revelando algo de dentro para fora, né? De dentro para fora, né? Algo que começa dentro ali da igreja, algo que começa dentro da igreja e que sai para fora, que vai para todo mundo. E aí eu comecei a falar sobre essas duas prostitutas, sobre essas duas meretrizes, que são duas irmãs, filha da mesma mãe. Uma se chama Olá e a outra se chama Olibá. O nome Olá significa seu próprio tabernáculo e Olibá significa meu tabernáculo está nela. Quando as pessoas nasciam antigamente, as pessoas elas recebiam um nome que tinha um peso, um significado espiritual sobre os acontecimentos antepassados do nascimento ou depois, ou que ainda vai acontecer. Então, quando Deus falava o nome da pessoa, tinha um peso espiritual, um significado espiritual, né? Um significado na vida da pessoa. Em todas as passagens bíblicas, todas as pessoas que têm um significado na geração ali das promessas de Deus, tem um significado, um peso espiritual. E aí quando Deus fala Olá, significa seu próprio tabernáculo, Olibá significa meu tabernáculo está nela. O Senhor está dando revelações do peso espiritual do que ia acontecer na vida dessas duas moças,
dessas duas moças que Deus cita elas e declara que elas são duas meretrizes. Duas meretrizes que se corromperam, né? Como eu falei, elas foram infiéis a Deus e elas começam a se corromper com as coisas do Egito. Mas como compreender essa corrupção? Né? Como que a gente pode compreender que elas se corromperam e que Deus está falando de algo que entra na história humana? Como que a gente pode compreender isso também, fazendo uma comparação espiritual com as abominações que estão acontecendo hoje dentro da igreja? Eu vou continuar falando no próximo vídeo.